Três categorias de pessoas no Evangelho, parte 2. A primeira eu falei sobre servos e disse que era a condição inicial para todo cristão no Evangelho, servos. Mas o servo, ele não tem escolha. A vontade do servo é a vontade do seu Senhor. Ele não tem escolha. Mas nessa parte 2, eu falarei sobre os discípulos. Já confrontando discípulos com servos, o servo não tem escolha, o discípulo sim. Jesus escolheu vários homens para seguirem. E esses homens eram os seus discípulos. Jesus os chamava e eles o seguiam, mas eles tinham a decisão de seguir ou não, porque eles não eram servos, eles eram discípulos. Discípulo é aquele que espontaneamente segue o outro. Segue o mestre. A relação de servo é servo e senhor. Relação de discípulo é discípulo e mestre. Então, mestre Jesus chamando homens para serem seus discípulos. Nós temos que avançar no evangelho da condição de servos para discípulo. Temos que progredir nesse degrau. Servo recebe ordens, discípulo recebe instruções, aí segue ou não. Jesus disse, falando várias vezes, ele falou, por exemplo, Mateus capítulo 10, que nenhum discípulo é superior ao mestre. Mas ele fala em outros textos, em Lucas, por exemplo, ele diz que aquele que não deixar pai e mãe e seguir a ele espontaneamente, ser discípulo dele espontaneamente. Você deve seguir a Cristo como seu mestre de maneira espontânea, sem obrigação, sem obrigatoriedade, fazer o que ele orienta, seguir os seus conselhos, seguir o seu exemplo, os seus passos, porque você é discípulo, você ama o seu mestre, cabe a você ser como seu mestre. É suficiente. O seu desejo como discípulo é seguir o seu mestre, onde ele está, você está junto, aprendendo com ele. É diferente. O discípulo, ele não recebe ordens, ele recebe instruções, orientações e eles seguem espontaneamente. Há um coração espontâneo para seguir ao mestre, diferentemente do servo. Então, essa segunda categoria é de discípulo, quando você espontaneamente resolve seguir o seu mestre. E Jesus, de fato, é o nosso mestre. Mas um fato curioso que está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 40, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que nenhum discípulo é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como o seu mestre. Vou repetir. Nenhum discípulo é superior a seu mestre, mas todo aquele discípulo que for perfeito será como o mestre. As pessoas dizem que a perfeição não é possível ser alcançada na terra. Não é possível você, na caminhada cristã, alcançar a perfeição, porque nós temos falhas humanas, todo ser humano é falho, e nós só veremos encontrar a perfeição no céu. Há necessidade de encontrar a perfeição no céu? Já será tudo perfeito? Não há necessidade dessa perfeição no céu. A necessidade dessa perfeição aqui na terra. O amor de Cristo precisa ser manifesto perfeitamente pelos discípulos aqui na terra. Lembre-se que Jesus disse, nisto saberão que vós são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você como discípulo não é obrigado a amar, você ama espontaneamente. Nisto saberão que vós sois meus discípulos, se vos amardes. O amor conduz à perfeição. Você pode ser um discípulo perfeito aqui na terra ainda. Mas todos nós temos falhas. Só vamos falar de falhas na nossa vida, mas todos nós temos defeitos. Que tal corrigi-las? Que tal corrigi-los? Que tal sair dessa condição de sempre estar dizendo, me perdoe porque eu errei?
Mas é errando que se acerta. Não, não é errando que se acerta, é errando que continua se errando. É acertando que se acerta. Nenhum discípulo é superior ao mestre, mas todo aquele que for perfeito será como mestre. Quando o discípulo alcança a perfeição, aí surge o mestre. É isso que Deus quer para as nossas vidas, que nós progridamos, servos, discípulos. E aí vamos para o próximo degrau. Até o próximo vídeo.